Então, pessoal, retomando aqui, a gente obteve essa equação, só que se a gente observar o problema, a gente tem uma distância e quer determinar uma velocidade. Não se fala em tempo. Então, outra fórmula que a gente podia usar é o Torricelli. Como que seria com o Torricelli? Bom, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Se a gente pensar, quando ele chega na altura máxima, ele para. Se ele para, então a velocidade final é zero. E aqui a gente orientou para cima, nossa gravidade está para baixo, então ela é negativa. Por isso a gente vai obter que zero ao quadrado é a nossa velocidade inicial, que é o que a gente tem sobre ao quadrado, menos, porque a gravidade está negativa, 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes a distância que ele percorreu, 20. Então, aqui é muito tranquilo da gente resolver isso. É só a gente efetuar aqui agora. 0 é igual a v ao quadrado, menos 2 vezes 10, 20 vezes 20, 400. Então, passando para o outro lado, a gente vai ter que o nosso v0 ao quadrado é igual a 400. Por isso, a nossa velocidade inicial é raiz de 400, que é 20 metros por segundo. Então, tá aí a solução para essa questão. Passando aqui para o número 4 agora, vamos observar uma situação muito parecida com a outra. A gente tem uma pedra atirada para cima com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Ela é apanhada em seu caminho de volta em um ponto 5 metros acima de onde ela foi lançada. Então, quando a gente chega aqui na altura de 5 metros, a gente pega ela. Então, determine a velocidade da pedra quando ela foi apanhada. Ok, então para a letra A a gente já entendeu que a gente vai usar o Torricelli, porque a gente não está falando do tempo, a gente tem a velocidade inicial e tem a distância. Lembrando sempre que a nossa gravidade vai estar para baixo, então a gente vai chamar ela com sinal negativo. Então aqui a gente pode determinar, o meu ΔS foi quanto? 5 metros. A minha velocidade inicial, 20 metros por segundo. E eu quero saber a velocidade final. Então, vou usar aqui o nosso Torricelli. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. O que vai dar para a gente o seguinte, a velocidade final, que é o que a gente quer descobrir, é igual ao nosso velocidade inicial ao quadrado, 20, menos, por causa do sinal negativo, 2 vezes a gravidade, 10, vezes a distância, 5. Ou seja, velocidade final ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, 400, menos 2 vezes 5, 10 vezes 10, 100, que vai dar 300. Então, a nossa velocidade final é aproximadamente raiz de 300. Aqui eu vou diminuir esse símbolo de raiz quadrada um pouquinho. Raiz de 300, que é aproximadamente igual a algo entre 16, talvez. 16 e... não, entre 17 e 18. Vamos ver exatamente quanto dá aqui. 17,32 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade. Agora vamos à letra B, a duração de todo o percurso. Então, vamos pensar aqui, se eu joguei ela para cima e peguei ela a 5 metros de onde ela foi lançada, então eu só preciso calcular o tempo que demora para ela subir esses 5 metros. Isso então eu vou fazer pela equação horária da distância. Eu lembro lá que S é igual a S0 mais V0t mais meio de aceleração tempo ao quadrado. Substituindo os valores aqui, eu vou ter percorrido 5 metros quando eu parti do chão, uma velocidade de 20 e uma gravidade negativa de 10. Então metade de 10, vou botar aqui metade de 10 vezes o tempo ao quadrado. Que vai ser, então, simplificando, 5 igual a 20t
metade de 10, 5, menos 5t ao quadrado. Agora é uma equação de segundo grau, a gente já sabe resolver isso lá pelo nosso ensino médio, né? A gente só precisa passar tudo para um lado só. Então, vou passar aqui, vai ficar da seguinte maneira. 5t ao quadrado menos 20t mais 5 é igual a zero. Se eu quiser simplificar ainda mais essa equação, eu posso dividir tudo por 5. Dividindo tudo por 5 vai ficar o seguinte, t ao quadrado menos 4t mais 1 é igual a zero. Resolvendo essa equação aqui, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara, né, que a gente vai ver que o nosso delta é menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é igual a... apagar esse traço aqui que não tinha. Que é igual a 4 ao quadrado, 16, menos 4, 12. Então, o meu tempo t passa a ser menos da fórmula de Bhaskara, menos 4, que é o termo que está ali, mais ou menos raiz de 12, dividido por 2 vezes 1, que vai dar 4. Simplificando 12 aqui para fora da raiz, mais ou menos 2 raiz de 3, dividido por 2. Simplificando aqui, 4 por 2, 2, mais ou menos raiz de 3. Então, aqui a gente precisa entender qual desses tempos é. Se a gente for pensar, haveriam duas situações. Numa primeira, a gente jogou ela para cima, ela passou e depois ela cairia novamente. Aqui o meu desenho não está perfeito porque deveria ser uma parábola. Só que a gente pegou ela aqui, ó, nesse ponto, com 5 metros de altura. Ela percorreria esses 5 metros em 2 instantes, subindo e descendo. Então aqui com essa consideração do tempo, a gente observa o seguinte: os dois tempos são maiores do que zero. Eu não posso ter tempo negativo, então eu preciso considerar que aqui não é negativo. Mas se a gente lembrar que raiz de 3 é aproximadamente 1,71, então 2 menos raiz de 3 também é maior que zero, ou seja, esse é um tempo que existe. Ou seja, a gente vai ter o seguinte, na subida ela demora 2 menos raiz de 3, e na descida ela demoraria 2 mais raiz de 3. Então aqui, como o nosso percurso foi pego na subida ainda, a nossa resposta é 2 menos raiz de 3. E essa é a solução. Bom, seguindo aqui para a próxima questão. Questão 5. Uma bola é arremessada verticalmente para cima e retorna ao ponto de partida em 4 segundos. Determine a velocidade inicial. Então aqui é um problema que a gente já desenvolveu a ideia no problema anterior. Eu vou jogar ela, vai subir, vai parar e vai descer. Então, esse é o processo. Esse tempo todo aqui, eu vou chegar numa altura máxima. Eu vou partir com uma velocidade inicial. Eu tenho uma gravidade para baixo. E eu vou demorar 4 segundos. A grande sacada que a gente tem que ter aqui é o seguinte. Eu vou até anotar isso em vermelho, porque eu gostaria que vocês gravassem. O tempo de subida é sempre igual ao tempo de descida. É claro que isso só vale se voltar ao mesmo ponto. Se retornar ao ponto de partida. Então essa é uma das ideias principais que a gente tem que guardar do capítulo, tá?
E aí aqui fica fácil para a gente resolver aqui agora. Ó, uma bola arremessada verticalmente para cima retorna ao ponto de partida em 4 segundos. Se ela retorna ao ponto de partida e o tempo de subida foi igual ao tempo de descida, então eu posso dizer que o tempo de subida dela é o que? Metade dos 4 segundos, o que vai dar 2 segundos. E aí a gente sabe o seguinte, vem outra ideia importante. Quando o corpo atinge a altura máxima, a velocidade dele tem que ser zero. Por que tem que ser zero? Porque se ele não tivesse zerado a velocidade, ele continuaria subindo e aí não seria mais a altura máxima. Então eu sei que se eu fizer a minha equação horária da velocidade, que é a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo, aí vocês vão perguntar por que menos? Aqui eu botei a velocidade para cima, a gravidade para baixo, então ela está com o sinal trocado. Eu sei que V de 2 é igual a zero. Mas o que é V de 2? V de 2 é velocidade inicial menos a gravidade, que a gente considera 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo de 2. Aqui é só a gente resolver. Velocidade inicial menos 20 igual a zero. Então a minha velocidade inicial era de 20 metros por segundo. Está aqui a nossa solução. Bom, seguindo aqui para a próxima questão, então, essa parece que ficou um pouco pequena, mas está dando para ver daqui. Eu vou tentar aumentar, tomara que não perca a qualidade. Eu já não consigo mais aumentar, mas tudo bem. Eu vou colocar aqui, ó, um míssil é disparado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 500 metros por segundo. Aí ele quer saber a altura máxima na letra A. Então na letra A eu sei a velocidade inicial, tenho que me lembrar sempre da minha gravidade, de 10 metros por segundo ao quadrado. E aí eu vou ter que calcular a altura dele. A altura dele a gente vai obter pelo Torricelli. Se ele chega na altura máxima, a velocidade final dele é igual a zero. A velocidade inicial a gente sabe que é 500. E a gente sabe que a gravidade é menos 10 e a gente quer descobrir a altura. A altura vai ser o nosso ΔS aqui, ou seja, o quanto que esse míssil vai subir. Então, pelo Torricelli a gente vai escrever velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a distância que ele anda. Então, aqui fica tranquilo, ó. 0 é igual a 500 ao quadrado menos 2 vezes 10, 20 vezes a altura. Então, a nossa altura vai ser, resolvendo essa equação aqui, 500 ao quadrado dividido por 20. Essa conta eu gostaria de simplificar como sendo 500 vezes 500 dividido por 20. Se eu cortar aqui um zero, vai ficar 500 vezes 50 por 2. Eu divido 50 por 2, fica 25. 5 vezes 25, 125. Com 2 zeros. Aqui, passando isso para o nosso pensamento em metro, vai dar 12.500 metros de altura. Bom, a letra B pergunta o tempo gasto para atingir a altura máxima. O tempo gasto para atingir a altura máxima a gente vai resolver da seguinte maneira. Como a gente falou, quando chega na altura máxima, a velocidade zera. Então é esse raciocínio que eu vou ter aqui, ó. A minha velocidade final é igual a zero. E eu sei pela equação horária que, só botar a minha velocidade inicial aqui de 500, eu sei pela minha equação horária que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. No caso aqui elas estão com sinais trocados, ou seja, eu tenho que a minha velocidade é igual à minha velocidade inicial, 500, menos a minha gravidade, 10 vezes o tempo t, e eu sei que essa velocidade final é zero no tempo de subida. Então eu vou botar aqui, ó, 0, que é a velocidade que eu sei que eu vou chegar, igual a 500 menos 10t. Resolvendo essa equação, eu tenho que o tempo t de subida, que eu vou chamar de ts, é igual a 500 dividido por 10, que é igual a 50 segundos. Então, eu sei que em 50 segundos ele
chega na altura máxima de 12.500 metros. Agora ele pede a velocidade instantânea ao final dos 60 segundos. Aqui é só a gente pensar o seguinte, ó. Podemos calcular na nossa equação horária. A gente já sabe fazer isso, ó. Então, ó, aqui o tempo C, perdão, a questão C, eu quero calcular o V de 60. O V de 60 é só obtido dessa fórmula aqui. Vai ser V igual a 500 menos 10 vezes 60, que é igual a 500 menos 600, que é igual a menos 100 metros por segundo. Aí vocês podem se perguntar, mas por que menos? Lembrem-se o seguinte, a gente orientou com a velocidade para cima. A gente já viu que em 50 segundos ele atinge a altura máxima. Depois que ele atinge a altura máxima, ele vai começar a cair de novo. Então, 60 segundos é 10 segundos depois de ele ter chegado na altura máxima, ou seja, 10 segundos com ele caindo. Nesses 10 segundos com ele caindo, ele vai estar com 100 metros por segundo para baixo. E essa é a nossa resposta. Aí aqui pergunta quando ele estará a uma altura de 10 km. Então, ele vai estar numa altura de 10 km. Essa letra D a gente pode fazer também. Só que essa a gente vai fazer usando a equação horária das distâncias. A equação horária das distâncias é o nosso S igual a S0 mais V0t mais meio de aceleração t ao quadrado. Substituindo aqui, eu vou dizer que a minha altura H, quanto que eu quero que esteja? Eu quero que esteja 10 km. 10 km eu vou representar como 10.000 metros. Seja igual à minha distância inicial, ele começa do chão, então é 0, mais a minha velocidade inicial, 500 vezes o tempo, menos, porque a gravidade está negativa, metade de 10, 5, tempo ao quadrado. Então aqui eu tenho tudo que preciso. Só simplificar e jogar tudo para um lado só, eu vou obter que 5 vezes o tempo ao quadrado, menos 500t, mais 10.000, igual a 0. Vou dividir tudo por 5 para simplificar, t ao quadrado, menos 100t, mais 10.000, perdão que 10.000 dividido por 5 não é 10.000, é 2.000, é igual a 0. Aqui é só eu resolver essa equação do segundo grau agora. O delta dela, a gente pode calcular logo de cara aqui. O delta dela é 100 ao quadrado menos 4a vezes c. 100 ao quadrado é 10.000. 4 vezes 2.000, 8.000. Então, é igual a 2.000. Logo, o meu tempo t vai ser menos da fórmula, menos 100, que está ali, mais ou menos a raiz de 2.000 dividido por 2, que é igual a 100, mais ou menos. Aí aqui o 2.000 a gente pode tirar como sendo 10 raiz de 20, dividido por 2. Simplificando aqui 100 por 2, 50, mais ou menos 5 raiz de 20. O raiz de 20 a gente pode simplificar ainda mais. A raiz de 20 a gente pode simplificar ainda mais. Então vai ficar 50 mais ou menos 5 vezes 2, 10 raiz de 2. E aí aqui se a gente for pensar que a raiz de 2 é aproximadamente 1,41, então 10 raiz de 2 é aproximadamente 14,1, então 50 menos 10 raiz de 2 é maior do que 0, ou seja, é um tempo válido. Então a gente vai ter dois intervalos de tempo aonde ele vai chegar naquela determinada altura, uma subindo e outra descendo. Subindo vai ser no instante de tempo 50 menos 10 raiz de 2. E descendo vai ser no instante de tempo 50 mais 10 raiz de 2. Aí se o pessoal olhar lá no gabarito ou sentir necessidade, aqui é só substituir o raiz de 2 por 1,41 e fazer a conta que vai dar o valor aproximado que pode estar lá em resposta exata, tá bom? Seguindo aqui, a nossa
questão mais importante do capítulo, que é a última, né? Vamos ver, ó. Uma pedra é lançada de uma altura de 15 metros do solo. Então eu vou desenhar que está o solo, aí está aqui 15 metros, é de onde eu lancei. Verticalmente para cima, ou seja, eu vou botar uma velocidade para cima nela. Eu tenho sempre minha gravidade negativa para baixo e ela vai chegar numa altura de 20 metros. Aí ele pede para a gente calcular a velocidade com que a pedra foi lançada na letra A. Bom, se a gente observar aqui, quanto que a pedra foi de deslocamento dela? Ela estava na posição 15 e chegou na posição 20. Então, meu delta H é quem? É de 15 para 25 metros. E agora eu sei o seguinte: velocidade final dela é zero, porque se ela chegou na altura máxima ela para, ou seja, velocidade zero. Velocidade inicial é o que eu quero descobrir. A minha aceleração é a gravidade, que é menos 10, porque contrária à trajetória, eu estou orientando para cima e estou considerando a gravidade para baixo. E o meu delta H é 5. Ou seja, tenho tudo necessário para fazer o Torricelli aqui. Então, aplicando ele, velocidade final ao quadrado, zero, é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 5. Então, aqui vai dar zero, igual a velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes 5, 10 vezes 10, 100. Então, minha velocidade inicial ao quadrado é 100, por isso a minha velocidade inicial é igual a raiz de 100, que é igual a 10 metros por segundo. Essa é a solução da letra A. Agora vamos para a letra B. O tempo decorrido desde o instante em que atinge a altura máxima até o instante em que atinge o solo. Bom, aqui a gente já tem que fazer outra consideração. Tempo decorrido desde o instante em que atinge a altura máxima até o instante que atinge o solo. Na altura máxima, a gente sabe que a velocidade dela vai ser zero. E ela tem que percorrer uma distância de 20 metros até o chão. E esses 20 metros vão ser percorridos apenas com uma gravidade de 10. Aqui eu vou fazer diferente, eu vou colocar a minha orientação para baixo. Então ela estava aqui na altura máxima e chegou no chão que está 20 metros mais distante com uma aceleração na mesma direção de 10. Então aqui eu posso dizer que a minha posição é igual à minha posição inicial, velocidade inicial, tempo mais metade da aceleração, tempo ao quadrado. O que vai acontecer? Como eu orientei e botei o zero lá em cima, então ela vai chegar vai partir do zero. Velocidade inicial também era zero, porque ela estava parada no ponto mais alto. E aqui, metade positiva de 10 vezes o tempo ao quadrado. Por que positiva? Novamente, porque eu estou orientando para baixo agora. Quanto que vai dar essa distância? Os 20 metros para chegar no chão. Então, simplificando aqui, 20 é igual a metade de 10, 5 vezes o tempo ao quadrado. Então, o meu tempo ao quadrado é igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4. Então, o meu tempo t é a raiz quadrada de 4, 2 segundos. Ou seja, precisa de 2 segundos para chegar no solo, tendo partido da altura máxima. Aqui, vamos fazer a 18 agora. Para a mesma pedra do exercício anterior, calcule o tempo para a pedra chegar ao chão. Então aqui eu tenho que fazer um cálculo. Eu já sei o tempo que ela demora para chegar ao chão, tendo partido da altura máxima. Então eu preciso calcular só o tempo de subida dela. Eu sei que ela vai com uma velocidade inicial de 10 segundos. E eu sei também que velocidade é igual a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo, porque na subida eu estou orientando para cima. Então aqui eu vou considerar o seguinte: ela vai zerar a velocidade, ou seja, chegar na altura máxima, partindo de uma velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado, menos 10 vezes o tempo. Então esse tempo aqui de subida, que eu vou chamar de TS, é igual a 10 dividido por 10, que é igual a
1 segundo. Ou seja, o tempo total da pedra chegar ao chão vai ser o tempo... Ó, vou marcar aqui. Tempo total vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida, que vai ser então igual a 1 segundo de subida mais 2 segundos de descida. Isso dá 3 segundos de tempo total. Vamos fazer mais essa daqui para encerrar os exercícios do capítulo. Não que os outros não sejam interessantes, mas esses eram os mais interessantes. Então vamos lá. Deixa-se cair uma pedra em um poço e ouve-se o choque da pedra contra o fundo 9 segundos depois. Então vou representar aqui esquematicamente o poço. O poço tem uma altura H. Eu nem sei ainda o que o problema pede, mas eu já estou determinando isso aqui. Então eu vou soltar a pedra e eu vou escutar o som 9 segundos depois. 9 segundos depois. Aí ele quer que a gente calcule a profundidade do poço. Perfeito, vamos entender o que aconteceu aqui. Eu vou precisar um tempo T, que eu vou chamar de ΔT de queda, para a pedra cair. E depois eu vou precisar de um ΔT de eco, que eu vou chamar de ΔTE, para eu escutar esse som dela caindo. Só que aqui está dizendo que foi 9 segundos depois. Houve-se o choque da pedra contra o fundo 9 segundos depois. Esses 9 segundos depois são 9 segundos depois que eu deixei a pedra cair. Então, eu deixei a pedra cair, ela chegou no fundo do poço e o eco veio. Tudo isso demorou 9 segundos. Então eu posso dizer que o meu ΔQ T de queda mais o meu ΔT de eco deu 9 segundos. Esses 9 segundos, deixa eu ver se eu ainda sei fazer aquele S cursivo, tá? Acho que melhorou um pouquinho. Esses 9 segundos. Aqui eu vou ter que considerar o seguinte. Quando o corpo cai, ele vai estar partindo com uma velocidade inicial igual a zero, de uma distância inicial igual à altura que eu quero determinar, com uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Porque, como vocês viram aqui, a gente está orientando para baixo. Então ele está concordando com a gravidade. E com isso eu consigo calcular o tempo de queda. Como que eu vou fazer isso? Equação horária. A altura que eu quero determinar é altura inicial. Perdão, vou reconsiderar aqui. Eu vou fazer tal como no problema anterior, colocar que aqui é zero. Pode ser feito ao contrário também, usar a velocidade negativa. Vou fazer então desse jeito mesmo. Aqui eu vou botar que a minha altura inicial é igual à altura mesmo, e aí eu vou chegar no final a zero, ou seja, eu cheguei ao fundo. Isso é igual à minha altura inicial, mais a minha velocidade inicial, que no caso também é zero, vezes o tempo, menos a metade de 10, vou botar aqui meu sinalzinho de menos, vezes o tempo ao quadrado. Então, 0 é igual a h menos 5t ao quadrado. Por isso, eu posso te dizer que o meu tempo ao quadrado é igual a h dividido por 5. Então, eu vou considerar que o tempo de queda é igual a raiz quadrada de h sobre 5. Esse resultado a gente tem que ter em mente. E aqui ele diz para a gente que a velocidade do som é 320 metros por segundo. O som ele não está acelerado, então ele é um movimento uniforme. A gente vai considerar o seguinte. Para o som, vai ser da seguinte maneira. Ele vai ter que percorrer a mesma distância h com uma velocidade de 320 metros por segundo. Então ele vai demorar um tempo de eco de h dividido por 320. Por quê? Aqui eu estou dividindo uma distância por uma velocidade, eu vou obter um tempo. E aí eu sei que se eu somar os dois,
eu tenho 9, ou seja, meu ΔT de queda mais o meu ΔT de eco é igual a 9. Ou seja, a raiz de h sobre 5 mais h sobre 320 é igual a 9. Aqui eu vou multiplicar tudo por 320 e vai ficar 320 vezes a raiz de h sobre 5 mais h é igual a 9 vezes 320. Essa equação é uma equação do segundo grau em raiz de h. Eu vou substituir aqui da seguinte maneira. O raiz de h sobre 5 eu vou chamar de y. Então eu posso escrever que h sobre 5 é igual a y ao quadrado. Por isso h é igual a 5y ao quadrado. Fazendo essa substituição aqui, então eu vou ter que 320 vezes y mais 5y ao quadrado é igual a 9 vezes 320. Agora é só passar tudo para o mesmo lado da equação e resolver. 5y ao quadrado mais 320y menos 9 vezes 320 é igual a 0. O delta dessa equação vai ser 320 ao quadrado menos 4a, que é 5, vezes c, que é menos 9 vezes 320. Eu gosto de fazer assim porque eu não preciso fazer tanta conta no meio do caminho, eu deixo para fazer tudo no final. Então fica 320 ao quadrado mais 4 vezes 5 vezes 9, 180, 4 vezes 5, 20 vezes 9, 180, vezes 320. Aqui eu posso botar o 320 em evidência. 320 vezes 320 mais 180. 320 mais 180 dá 500. Então, é 320 vezes 500. Aqui, a gente pode, então, fazer o nosso raiz de delta. Vai ser a raiz de 320 vezes 500, que vai ser igual a, simplificando aqui, a raiz de 16 vezes 20, que dá 320, vezes 5 vezes 100. O 16 tem raiz quadrada, 4. O 100 tem raiz quadrada, 10. 5 vezes 20. Então fica 40. Raiz de 5 vezes 20, 100. 100 tem raiz quadrada, que é 10 também. Vezes 10, 400. Então, com isso, a gente já consegue resolver nossa equação. O y vai ser quem? Menos 320 mais ou menos 400, que é a raiz do delta, dividido por 2a, que é 2 vezes 5. Então, isso vai dar menos 320 mais 4, perdão, aqui eu já vou fazer direto. Menos 320 mais 400 dá 80 dividido por 10, que é 8. E menos 320 menos 400 menos 720, que dividido por 10 dá menos 72. Só que essa é uma solução que vai dar altura negativa. A gente não quer isso. Então, eu vou desprezar isso e vou ficar com 8. E agora a gente vai voltar aqui na nossa substituição original. O que era y? Y não era a raiz da altura dividido por 5? Então eu posso dizer que 8 é igual a minha raiz da altura dividido por 5. Elevando ao quadrado, eu vou ficar que 64 é igual a altura dividido por 5. Então, a minha altura é 5 vezes 64. A altura é igual a 320 metros. Então, esse poço tinha 320 metros de profundidade. E essa foi a nossa solução, letra C. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me falar.
e semana que vem estaremos juntos novamente.